Bom dia, vamos dar início a mais um dia da nossa quarentena espiritual, 83º dia. Hoje é quarta-feira, 24 de junho de 2020, símbolos da fé reformada. Confissão belga, artigo 18, é isso que nós vamos ver hoje. Eliette vai orar a Deus para nós darmos início à nossa devocional. Senhor, nós nos colocamos diante do Senhor, agradecidos, Deus, pelo Teu sustento, pelo Teu cuidado, Deus, e porque o Senhor tem usado esses dias para falar aos nossos corações. Continue abençoando o Teu servo, ó Pai, trazendo a Tua palavra aos nossos corações. Fica conosco, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos lá. 18º artigo. Falamos ontem da promessa de Deus, o Salvador. Esse era o 17º. Hoje essa promessa se encarnou, por isso a sequência aí na confissão belga, a encarnação do Filho de Deus. Não confunda com reencarnação, tá? É a encarnação, um espírito se encarnar, tá bom? Um Deus que é espírito se fazer em forma de carne, jamais vai reencarnar, isso a Bíblia não ensina, apenas que se encarnou, Jesus, uma propriedade exclusiva do Filho, tá? Diz assim o 18º artigo da confissão belga, sobre a encarnação do Filho de Deus. Confessamos que Deus cumpriu a promessa feita aos pais antigos pela boca dos seus santos profetas, quando enviou ao mundo seu próprio, único e eterno Filho, no tempo determinado por ele. Este assumiu a forma de servo e tornou-se semelhante aos homens. Então, alguns textos bíblicos que comprovam essa primeira parte do artigo 18. Lucas 1,55, para dizer que ele foi falado aos antigos pela boca dos profetas. O que diz lá Lucas 1,55? A favor de Abraão e de sua descendência para sempre, como prometer aos nossos pais. Isso, então os textos bíblicos vão confirmando a confissão belga, não é nada tirado do acaso, são citados textos bíblicos para confirmar. Ainda falando nessa primeira parte, depois de dizer e ser confirmado em Lucas 1,55, em tantos outros textos, eu estou colocando aqui só alguns, né? Na confissão belga vai ter lá inúmeros outros textos, tá? Mas além de falar que esse Deus cumpriu, então em Lucas aí está narrando a vinda de Jesus cumprindo o que fora dito a esses profetas atrás, também diz que ele veio no tempo certo de Deus, no momento exato em que Deus já determinou lá na antiguidade. Por isso Gálatas 4 é aquele famoso versículo que diz que, vindo porém a plenitude do tempo, ou seja, a plenitude é o ponto mais alto, né? Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Então, é a plenitude, é o topo da história. A tendência agora é descer a história de novo até a vinda do Cordeiro, né? A plenitude dos tempos já foi. Agora virá o final. Daqui para frente é o final com a volta de Jesus. Também diz que ele assumiu forma de servo, tornando-se como homens. E Filipenses 2,7 nos diz isso. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Então, foi reconhecido como uma figura humana e ele a si mesmo se esvaziou para se fazer semelhante a homens. Essa é a encarnação do Filho de Deus, tá? Deixou a sua glória, olha quanto amor, deixou a sua glória. A oração sacerdotal, João 17, diz isso, que Jesus estava requerendo a glória que ele tinha deixado quando veio ao mundo para se fazer um homem, para viver num mundo corrompido pelo pecado. Mas ainda assim, conforme nós vamos ver na encarnação do Filho, agora um pouquinho mais para frente, apesar de estar no mundo corrompido, não se corrompeu. Então, continuando, artigo 18, a encarnação do Filho de Deus. Tomando realmente a verdadeira natureza humana,
com todas as suas fraquezas. Uma dúvida que nós precisamos tirar aqui é quando diz que é semelhante aos homens. Alguém pode dizer, mas não é homem então, é alguma coisa parecida com homem. Não, é realmente um homem, tá? 100% homem Jesus foi. Então, tomando realmente a verdadeira natureza humana, com todas as suas fraquezas, mas sem o pecado. Foi isso que eu disse um pouquinho atrás. Ele viveu no mundo corrompido, mas não se corrompeu. Continuou sem pecado. Foi concebido no ventre da bem-aventurada, até então virgem, Maria, depois não foi mais, tá? Porque teve filhos e filhas, Maria e José, pelo poder do Espírito Santo, sem intervenção do homem, sem intervenção para nascimento do homem, né? Ele nasceu do Espírito Santo, então não foi o homem que arquitetou o nascimento de Jesus. Jesus, o Deus Filho, se fez homem, mas não arquitetado pelos homens, pelo próprio Espírito Santo que o trouxe à existência. Então, alguns versículos aí para comprovar, por exemplo, que a verdadeira natureza humana era vista em Jesus, com fraquezas. O que diz lá Hebreus 12, 14 a 18? 2, né? Hebreus 2. Isso. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele, igualmente, participou, para que, por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Até aí, por enquanto, está comparando Jesus, porque está falando de Jesus, dizendo que assim como os filhos têm participação comum de carne e sangue, então Jesus também teve. Jesus também foi de carne e sangue. E livrasse todos que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Pois ele, evidentemente, não socorre anjos, mas socorre a descendência de Abraão. Por isso mesmo, convinha que, em todas as coisas, se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Veja que interessante algo aqui no versículo 16. Pois ele, Jesus, evidentemente, porque está tratando aqui do homem Jesus, não socorre anjos, mas socorre a descendência de Abraão. Interessante ver que por muitas vezes a Bíblia diz que os anjos foram lá e ampararam a Jesus, socorreram a Jesus. Foi assim na tentação, foi assim no Getsêmani. Não o contrário. Mas Jesus, sendo Deus Filho, ele é quem deve socorrer a anjos que são criaturas. Mas nesse caso ele está se fazendo homem mesmo. E um homem não tem poder sobre os anjos. Pelo contrário, os anjos são instrumentos de Deus para socorrer os homens. Então veja como o autor aos Hebreus é fantástico aqui no capítulo 2, versículo 16. Pois ele, Jesus, evidentemente, não socorre anjos, mas a descendência de Abraão. Mas era socorrido por anjos porque era homem, tá bom? Dizendo também que ele não teve pecado. Hebreus 7. O 18 aí que ele ali, acho que eu cortei, né? Porque vai dizer que, pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Por quê? Hebreus 7, 26. Com efeito, nos convinha um sumo sacerdote como esse, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus. Porque ele mesmo não tinha pecado. Então ele socorria aqueles que estavam em tentação, porque ele não cedeu às tentações. Ele foi santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores, feito mais alto do que os céus. Tá? Continuando aqui, foi concebido no ventre da bem-aventurada Virgem Maria pelo poder do Espírito Santo, sem intervenção do homem. É o que nós já sabemos, mas só para comprovar o texto bíblico, Mateus 1,18. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivesse antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Ok? Intervenção total do Espírito Santo. Nada de Maria e José, foi implantado ali algo pelo Espírito Santo. Tá bom? Essa é a encarnação do Deus Filho. Assim, ele é, na verdade, nosso Emanuel, isto é, o Deus conosco, que é o que está em Mateus 1,23. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel,
que quer dizer Deus conosco. Exatamente. Tá bom? Alguma coisa, alguma reflexão sobre essa questão da encarnação do Filho de Deus? Eu gosto muito do texto e agora estou saindo um pouquinho da confissão belga para nós refletirmos um pouquinho algo mais prático para a nossa vida desse artigo 18 que fala da encarnação do Filho de Deus. Isaías 53 é um dos textos mais conhecidos que fala da predição, né, da promessa, da vinda de Jesus. E diz assim, Isaías 53, eu sei que é um texto conhecido: quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca porque Israel, o Judá, o povo de Deus havia secado em seus pecados, idolatria, né? Não daria mais deles mesmos, como raça humana que somos, sair alguma coisa boa, tá? Estava totalmente corrompido como uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura, olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Presta atenção no versículo 4. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Depois vai falar que ele foi transpassado, morreu, foi moído pelas nossas iniquidades, mas eu quero mostrar essa questão da encarnação do Deus Filho, né, em nosso favor. O cumprimento da promessa. A encarnação foi tão evidente que esse versículo 4 de Isaías 53, que eu falei para vocês prestarem atenção, é um versículo que tem uma expressão muito forte aqui que nós precisamos lembrar. Quando diz assim, no meio do versículo 4, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, essa expressão, aflito, ferido de Deus e oprimido, era uma expressão clássica no meio de Judá, para mostrar alguém que realmente estava sendo amaldiçoado por Deus. Tá? Então Deus amaldiçoando um homem, ele diria essas palavras: aflito, ferido de Deus e oprimido, como se Deus o ferisse, como se Deus o amaldiçoasse. E isso não era feito de um Deus para outro Deus, ou de um Deus para si mesmo, o Deus Filho. Era da divindade, assim fica melhor para dizer, da divindade para com a humanidade. Tá? Da divindade para com a humanidade. O que comprova a encarnação do Deus Filho em Jesus, tão perceptível que era nítida a ideia de que ele era um homem, como foi verdadeiramente um homem. E ainda assim, como nós já lemos, não pecou. Continuou santo, texto de Hebreus 7, né? Continuou santo, inculpável, sem mácula, feito o maior de todos. Né? Que Deus nos abençoe, que nós possamos nos inspirar nesse Senhor Jesus. Tá bom? Que se fez homem, se fez carne para um fim muito próprio, específico, pagar como sacrifício, como cordeiro pelos nossos pecados. Amém. Há um cântico que diz: só em Jesus confiarei, é a minha força, luz, canção. E na segunda estrofe diz: só em Jesus que se encarnou, poder de Deus num frágil ser, mas desprezado pelos seus, se agradou por mim morrer. É uma letra fantástica desse cântico, nós vamos entoar agora. Só em Jesus confiarei, é minha força, luz, canção, pedra angular.
estou em seu amor, só em Jesus que se encarnou, poder de Deus num frágil ser, foi desprezado pelos céus, mas se agradou por mim morrer, e lá na cruz o próprio Deus a sua ira satisfez, o meu pecado suportou, vivo na morte dele sou, foi sepultada a nossa luz, tragada pela escuridão, em glorioso dia então, ressuscitou o meu Jesus, grande vitória conquistou, no vil pecado me livrou, então sou dele, ele é meu, pelo seu sangue que verteu, não há mais culpa nem pavor, esse é o poder de Cristo em mim, Jesus comanda o meu viver, desde o início até o fim, nenhuma força poderá de sua mão me arrancar, até com ele me encontrar, no seu poder eu viverei. Ó Deus, nós louvamos o Teu nome, porque Tua bondade, Teu amor é declarado sobre nós quando a raça humana estava perdida, morta em pecados, sem sacrifício que agradasse ao Senhor. E o Senhor enviou o próprio Filho, como nós estudamos hoje, eterno, glorioso, poderoso, para se encarnar, se fazer homem, se humilhar, para que nós fôssemos exaltados e glorificados na consumação final. Então, louvado seja o Teu nome por isso quebranta o nosso coração, isso faz com que nós pensemos como o Senhor é grandioso, bondoso e amável, permitindo e enviando o próprio Filho, o Deus Filho, para nascer como um homem e ser 100% homem, padecendo como um ser humano, mas sem pecar. Que o Senhor seja louvado por isso sempre em nossos corações. Nós agradecemos esses momentos que podemos ter na Tua presença, nesse novo dia que se inicia, rogando então as bênçãos do Senhor sobre as nossas vidas, sobre esses que estão acompanhando conosco, estão interagindo com o Senhor, desejosos de Te conhecer um pouco mais através desse singelo estudo da Tua palavra. Que o Senhor seja louvado, no nome de Jesus. Amém. Pergunta 18. Vamos lá, continuando, hein? Facinho de novo, só facinho agora. Relacione situações onde vemos a humanidade exposta na pessoa de Jesus. Eu dei já os textos.
Então eu quero que você vá lá em João 19, 28 e diga: Jesus é manifestado humano por causa disso. João 4,6, Jesus é homem aqui por causa disso. Hebreus 4,15, Jesus é homem aqui por causa disso. Tá bem simples, não inventa, Não é pegadinha. não é pegadinha, é bem simples mesmo. Que Deus te abençoe. Amém?